Então, galera, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês de uma transição do mundo analógico para o mundo digital. Que, se você não tiver essa percepção, você principalmente que tem um negócio físico ou digital, é, você que vende algum produto ou serviço, se você não criar essa percepção, o que é que vai acontecer com você? Você vai ficar travado em alguns aspectos e muita gente cria uma autocrítica e fala por que que eu sou tão incompetente a ponto de coisas darem certo para outras pessoas e para mim não, tá? E por muito tempo eu fiz isso, ok? Deixa eu só chegar para frente aqui. Por muito tempo eu fiz isso. Só que eu sempre fui um bom vendedor, entre aspas, né? No tete a tete, eu era sempre fui um bom fechador de negócio, então, consequentemente, quando eu conseguia marcar uma reunião presencial, era quase impossível de não fechar uma venda, só se o produto fosse muito ruim, né? Na maioria das vezes eu conseguia. E quando eu tentei fazer a migração do ambiente físico para o ambiente digital, eu senti muita dificuldade. Por que que eu senti essa dificuldade? Existe uma diferença muito grande em relação ao aquecimento daquela venda. E eu não estou falando para você ficar enchendo linguiça na internet, não, porque isso não adianta nada. Inclusive, há muito tempo atrás eu tentei fazer isso porque eu acreditava que fosse dessa maneira, tá? O que é que acontece? Quando você está frente a frente com o seu cliente e você consegue ter uma abertura de conversa para que você tenha informações extraídas dele naquele momento e essas informações venham a servir como caminhos para que você dê continuidade naquela venda, é muito mais fácil, tá? Tô falando fácil para quem tem técnica, beleza? Do que simplesmente você pegar um produto e anunciar na internet. A não ser que o seu produto seja muito bom e que as pessoas já tenham um nível de consciência muito grande, que querem aquele produto, que desejam aquele produto, o que é que vai acontecer? Você vai ficar gastando tempo e energia e não vai conseguir vender nada. Beleza? E também tem outra questão. A presença digital da pessoa é algo muito importante. Como assim, Vinícius? Presença digital. Eu nasci em 93. Então eu sou de uma geração que ela estava saindo do analógico para o digital. Eu passei por essa fase. Então, existiu uma migração das coisas físicas para as coisas digitais, tá? E até hoje, quando você para conversar comigo alguns assuntos específicos, eu sou muito apegado às coisas físicas, tá? Só que eu precisei passar por esse processo, pelo entendimento e através desse entendimento e de notar algumas diferenças, eu tenho conseguido trazer, não só para mim, para os meus negócios, mas como para outras pessoas, uma percepção diferente de mundo, né, do digital para o analógico. E você precisa estar no digital. Ah, Vinícius, mas meu negócio é físico. Você pode ser pedreiro, você pode fazer doce para vender, você pode ser eletricista, você pode trabalhar com vidro, qualquer coisa hoje. Independente de qual seja o seu nicho, qual seja a sua atividade, qualquer coisa hoje precisa estar em âmbito digital. Por que que eu estou falando isso para você? Se você quiser somente prestar o seu serviço para algumas pessoas e tá tudo bem para você, e às vezes você fica sem serviço ou sem vender e tal, e isso daí tá tudo bem, ok. Mas a partir do momento que você quer escala, que você quer crescer, que você quer vender, que você quer melhorar a sua vida, que você quer prestar mais serviço, que você quer oferecer a outras pessoas aquilo que você tem como fonte de renda para vender, você precisa de uma presença digital. E quando eu falo para vocês de presença digital, não é ficar fazendo dancinha no TikTok nem no Instagram e criando conteúdo de besteira, não, porque assim, eu durante um tempo eu até me afastei dessas redes sociais dopaminérgicas, como Instagram e TikTok, porque tudo que eu vi era besteira. Só que existe outro mundo paralelo que você consegue entregar um conteúdo de valor, você consegue mostrar para as pessoas qual é o produto e o serviço que você oferece sendo você mesmo. Não precisa inventar, não precisa copiar ninguém, não precisa falar como outra pessoa, não precisa fazer nada disso. Durante muito tempo, como eu falei para vocês, eu achava que tinha
um método específico de apresentação para fazer aquilo e tal. Existem dicas, mas uma das principais coisas que eu posso te falar é o seguinte: você tem que ser você, tá? Eu tenho um cliente que ele é um cara um pouco rude. E a maioria das pessoas que pegaram ele para assessorar no passado queriam que ele mudasse a personalidade dele. E isso daí mais atrapalhou ele do que tudo. E hoje, o negócio dele tá em ascensão porque ele manteve a personalidade, falando do jeito dele, da maneira dele, e muitas vezes nem fala. Porque é uma pessoa que não tem tanta facilidade assim para falar, só que a gente encontrou um método, uma maneira de fazer com que o público-alvo dele entendesse qual era a mensagem que ele queria passar. Tá? E eu anotei alguns pontos aqui principais que são o seguinte. A transição do analógico para o digital, ela existe. E mesmo que você acredite que isso não é tão importante, o seu negócio precisa disso, tá? A sua presença digital, ela também é importante, beleza? Então você tem que ser uma pessoa que atua em âmbito digital de forma presente. E para isso você, como eu falei anteriormente, não precisa ficar fazendo besteiras, coisas que você não concorda. Se você gosta de dançar, se você gosta de contar piada ou de fazer alguma coisa do tipo, você pode fazer porque é você. Você vai se sentir bem fazendo isso. Então, termina que o seu trabalho fica leve, tá? No meu caso, eu busco algo mais institucional, mais sério e tal. Por isso que tem assuntos até que são pertinentes falar, que eu tenho habilidade, só que eu não gosto tanto assim, eu não me sinto bem falando disso na internet. Beleza? E além da presença digital, como eu falei para vocês, a identidade digital. O que seria a identidade digital? A identidade é como é que você quer que o seu público te enxergue, tá? Mas para você criar uma identidade digital, você não precisa mudar a sua essência, ok? É só você criar um conteúdo com base na seriedade e nos aspectos que você tem dentro do seu próprio negócio. De que negócio eu estou falando? Qualquer negócio. Você pode vender doce, você pode ter uma lojinha de roupa, você pode vender brigadeiro na praia, você pode ser um instalador de vidro, barbeiro, cozinheiro, o que seja. Você precisa de 3 coisas. Fazer uma transição do analógico para o digital. Quando eu falo transição, galera, não é que você abandone tudo analógico, não. Tem muita coisa analógica que eu gosto e que chama a atenção do público, tá? Mas às vezes você precisa colocar aquilo que você tem de analógico também em âmbito digital. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Antes as pessoas se deslocavam até determinados lugares para comprar certo tipo de coisa. Hoje você compra tudo pela internet, a maioria das coisas e se você tiver com muita vontade, você vai em algum lugar, adquire um item, mas antes de fazer isso, eu aposto que você entra na internet, vê o valor, né, e vê as variedades, vê as opções para que você possa posteriormente efetuar essa compra. Na maioria das vezes é assim. A presença digital é você estar presente no mundo online e a identidade digital é você fazer com que as pessoas entendam qual é o tipo qual é a seriedade do processo ao qual você vende, né? Qual é a sua identidade? Você é mais dinâmico, você é mais divertido, você é mais sério, você trata o seu público com mais ênfase em determinado aspecto. É mais ou menos isso que eu tenho a falar para vocês, tá? E aí, o que é que acontece? Seguindo essa linha de raciocínio, né? Eu vou colocar aqui em pauta mais um cliente meu. Esse cliente que eu vou falar aqui agora para vocês, como é que funcionava a rotina dele, tá? É um cara que era instalador de vidros, né? Vidro, box e tal, de banheiro, e algumas pessoas indicavam ele por ele ser um bom instalador, e a partir do momento que essas pessoas indicavam ele, ele ia conseguindo referência, e outras pessoas indicavam, e outras. Só que hoje as coisas não funcionam da mesma maneira que funcionavam quando ele começou. Ele pode até ter essas indicações, mas se eu quiser instalar um box no meu banheiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar no Google e vou botar instalador de box, banheiro Ilhéus, vidraçaria Ilhéus, que é a cidade que eu moro.
consequentemente, existem pessoas que têm uma presença digital que estão lá e vai aparecer uma lista para mim. Eu vou entrar em contato com algumas pessoas, vou fazer o orçamento e a partir disso daí eu vou definir quem eu quero colocar. Outra coisa que pode acontecer também é o seguinte, eu já tenho interesse em colocar um box ou uma janela ou algo do tipo e essa pessoa tem uma presença digital tão forte que ela tá lá no Instagram, né? Ela tá no TikTok, ela tá no YouTube e se eu rolar meu feed aparece um anúncio dessa pessoa. E quando eu falo de anúncio, durante muito tempo eu achei que o cara tinha que ser um matemático, um exímio gestor de tráfego, gestor de planilhas, balela, tá? Para crescer você não precisa de nada disso. Para crescer a única coisa que você precisa é mostrar para o seu cliente o que você faz e como você faz isso e se você realmente entrega. A partir do momento que isso daí é feito, mesmo que você faça uma campanha pífia no início, você vai conseguir ser visto. E aí lá na frente, se você quiser uma escalabilidade maior, você pega já com dinheiro referente ao serviço que você está fazendo, você contrata um gestor para diminuir sua carga de trabalho. Porque é muito ruim quando você chuta o escanteio e corre para cabecear. Por isso, nada além disso, tá? Negócios locais, negócios que estão no início do engajamento, é muito melhor você aprender o básico e fazer você mesmo do que você contratar uma pessoa no início para fazer isso. Ah, mas eu tenho a disponibilidade de contratar uma pessoa, ótimo, você pode fazer isso também, tá? Tô só deixando claro aqui para vocês, porque durante muito tempo eu pensei assim também. Pessoal, esse vídeo foi um vídeo bem esporádico, foi para falar um pouco para vocês sobre esses 3 pontos importantes. Eu já tinha pré-definido isso ontem, né? Que hoje eu iria gravar um vídeo falando disso. E a partir disso, eu queria convidar você para se inscrever no meu canal, né? O meu Instagram vai ficar fixado aqui no primeiro comentário. E nós sempre falamos de presença digital, de negócios, de consultoria e de tudo mais aqui nas minhas redes. Valeu? Tamo junto, até mais.